Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma bênção grande. Hoje quero simplesmente partilhar este assunto, Por que deixar de ser pastor? Bem, é um assunto talvez não soa bem, é um tema muito significante, mas não tem problema. Eu realmente quero somente partilhar essa pequena coisa, esse pequeno assunto na realidade. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta a Tito, no livro de Titos, com seu nome, nesse caso, Tito capítulo 2, no versículo 1, ele diz: tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Não é isso? Prega aquilo que está em harmonia, que tem uma ligação com a sã doutrina. E a Bíblia diz que nós estamos sob o fundamento dos profetas e apóstolos. Ou melhor, a nossa base doutrinária, o nosso ego, daquilo que nós cremos segundo a nossa religião cristã, está ligado com aquilo que foi estabelecido, pregado, deixado pelos apóstolos e os profetas. Esta é a razão pela qual que nós recebemos um profeta. Recebemos um mensageiro. Deus tem de enviar sempre profeta, e é uma bênção quando Deus envia profeta, porque isso desperta os ouvidos, abre, ressuscita os mortos espiritualmente, e é uma bênção tão grande. E na realidade, falando sobre por que deixaram de ser pastor, o que é o pastor? Bem, primeiro quero dizer que pastor, na realidade, consta lá nos Efésios 4, fazendo parte dos Efésios 4, como um ministério, um ofício que é exercido dentro daquilo que é o corpo de Cristo, na realidade, que é uma igreja, para a edificação de uma igreja, na condição de que este ofício seja bem exercido, não é isso? Então, é um dos ofícios dos Efésios 4 para aquilo que já acabei de dizer, para a edificação de uma igreja. Então, existem muitos ofícios, apóstolo, pastor, entre outros, profeta, assim sucessivamente. Mas este que estamos a falar hoje é um dos ofícios que está lá, pastores, para edificação. Então, a palavra pastor, é predominada de certos idiomas, mas com relação a isso, é uma nomenclatura que é dado por alguém que está exercendo uma função de pastorear. Para pastorear um rebanho, quer seja a igreja, o espiritual, e fora um rebanho de gado, de cabrito, ou de ovelhas, excessivamente, aquele que está salvaguardando aquele rebanho. Então, isto é que significa pastor, alguém que pastoreia, que está pastoreando uma igreja, que está pastoreando o rebanho natural, e é um dos ofícios que está lá nos Efésios 4. Mas agora, por que deixam de ser pastor? Ou por que as pessoas são pastor? Bem, uma das coisas mais terríveis que acontece no mundo, entre aspas, principalmente aqui na nossa África, que eu até tenho um tema intitulado Por que a África é o berço dos falsos profetas? É muito simples. O que acontece é o seguinte: muitas pessoas olham para o ofício de ser pastor como um dos mecanismos mais fáceis de poder arriscar a vida. O profeta diz na pergunta de resposta que quando este foi o maior desejo de tentar entrar neste trabalho e acha que é mais fácil, ninguém te fiscaliza, não tem que pagar imposto, não tem que fazer uma ordenança específica, principalmente no nosso continente, Não há muito essa rigorosidade que há em outros países no Ocidente, entre outros países do mundo, que qualquer coisa, uma organização, o governo tem que controlar aquilo. Então, aqui na África, principalmente, não há muito esse controle. Então, eles têm mais essa probabilidade, porque na África não há muita rigidez na questão dos governos africanos sobre a questão organizacional, principalmente a igreja. Então, as pessoas são introduzidas no ministério de ser pastor, por exemplo, porque é o mais fácil. Mas o profeta diz, quando você achar que é mais fácil, achar que é mais fácil refugiar-se para o ministério pastoral, você é prova que talvez que não fosse chamado ou vás encontrar maior dificuldade. Outras pessoas refugiam-se nisso por enquanto para encontrar meio de sustentabilidade até que acharem o alicerce do mundo financeiro, capitalista, financeiramente falando, para organizar a sua vida e depois, mais tarde, abandonar.
Outros talvez é porque amam. E o profeta diz, é bom que você faça por amor, quando é chamado e o teu chamado é provado. Quando é provado, então se tu somente sentir aquele desejo, aquele chamado arder no teu coração pelas almas sedentas, então é prova que continue fazendo aquilo. Então, há muitas outras coisas que surgem aí no meio daqueles que fazem o trabalho de pastor. Por exemplo, alguém me disse que, olha, sabe, eu estou com uma dificuldade, eu tenho exercido trabalho de ministério e tudo mais, parece que eu vejo que as coisas não estão correndo tão bem e preciso que Deus me ajude e me ilumine em um caminho. Eu disse, tá bom, que Deus faça aquilo que você está no teu coração, mas qual é o propósito de você fazer isso? Você ama mesmo de verdade as almas? Porque se você ama as almas, ama os pecadores, isso vai doer no teu coração, vai te magoar, como diz o profeta, isso vai deixar você mais debilitado, vai deixar você doente, psicologicamente falando, doente sentimentalmente falando, porque você sabe que tens algo para fazer e tu não fazes, porque há uma corrente que amarra isso, há uma dificuldade enorme, é aí que acontece. Então as pessoas deixam de ser pastores simplesmente porque hoje em dia, por exemplo, o tempo prova realmente que as coisas estão se manifestando, né? O tempo tem provado às pessoas o que elas são. O profeta diz, você conhecerá alguém vivendo com ele, comendo com ele, andando com ele. Eu conheci muita gente aí, eu lembro, no tempo que eu estava na reforma, você dormia com muitas pessoas, nem sequer acordar a hora de madrugada consegue. E quando você tem essa vida, eles vão te odiar, eles vão desejar algo ruim, porque nunca construíram isso. É só bué de palavra, bué de escritura na cabeça, bué de literatura na cabeça, bué de versículo. Até eu gosto muito daquela citação do irmão Brana, não importa quanto versículo que você consegue memorizar, se algo não está cultivado, você é satânico, você é mundano. Isto não tem nada a ver com Deus. Então, muita gente tem muita escritura na cabeça, sabe os versículos, capítulos, sabe enquadrar bem a escritura, mas não é aquilo que Deus precisa. O que Deus precisa é conhecê-lo e ir além do seu próprio conhecimento. Quer dizer, é bom ter isso, mas também é necessário ter outras bases. Isso que acontece não é isso. As pessoas começam a interpretar aquele espiritual quando entende versículos e capítulos. É uma coisa que eu aprendi com um certo pastor. Ele disse assim, quanto mais você faz alguma coisa, você se torna aquilo. Ou melhor, aquilo que você mais se aproxima. Lê tanto, você vai ser um bom leitor. É só isso. Ora tanto, você vai ser uma boa pessoa que mais ora. Em todas as coisas da vida. Quanto mais você se aplicar naquilo, você vai ser aquilo. E nós confundimos, pensamos que a pessoa que conhece muita escritura é alguém que ele é um crente muito genuíno. Dorme com ele, você saberá quem ele é. Dorme só com ele, vai descobrir quem ele é. Porque nós pensamos que quando estou lendo um capítulo, um versículo bíblico, sou um grande cristão. Quando estou lendo um capítulo bíblico, estou a jejuar, é um grande cristão. Não é isso. Deus precisa que você leve isso junto. Conhecendo o versículo, capítulo, aplicar a escritura, deslocar a escritura e interpretar a escritura, né? Contextualizar as escrituras e também viver uma vida de sacrifício, que oração é necessário. Se você tem um pastor, um apóstolo, um homem que se diz que é profeta de Deus, não tem essa vida, ele dorme às 20 horas, acorda às 7 horas, e depois vem dizer que é espiritual. Não é espiritual, ele só conhece a escritura, ele só está se focando naquilo que é escriturístico. Deus precisa que nós levamos. Você nunca vai ver na história da igreja alguém que é patronizado, ou alguém que tem um padrão de uma vida escriturística, John Ross, George Miller, John MacArthur, todos esses que marcaram a humanidade, como profeta de Deus nesse tempo do fim. Eles tiveram uma vida difícil, uma vida dura. Eles foram esmagados, tinham um momento de se isolar com Deus. E o que é? Chegamos numa fase do aperfeiçoamento da igreja, que achamos que a santificação, achamos que
ler a Bíblia, conhecendo o versículo, citação do nosso precioso profeta. E isso é espiritualidade. Isso já para mim, eu tenho um batismo do Espírito Santo. E ele acha que o batismo do Espírito Santo não é preciso acordar às 0 da madrugada para orar. Não é preciso você acordar às 6 horas da manhã para orar. Às 5 da manhã clamando pelas almas. Até quando você escuta um pecador que foi, não sente dor, isso não lhe incomoda. Porque ele já tem pessoas que estão atrás disso. É assim, o profeta diz que nós não sabemos quem será salvo. Você não sabe quem será salvo. A palavra sim sabe, o próprio Deus sabe quem será salvo. Por isso que nós pregamos. Por isso quando um pecador está em treva, uma alma está desviada, nós sentimos dor. Isso te preocupa, te põe agitado, te leva na oração, te leva a chorar, porque que ele foi embora. Porque Deus tem que provar no teu coração se você realmente tem esse sentimento por uma alma que está perdida. E a coisa mais triste é isso, nós não se preocupamos com o pecador. E por que estão deixando de ser pastor de umas certas igrejas? Por que abandonaram o ministério pastoral? Por que deixam as obras abandonadas? Por quê? Aqui na África, como já disse, que é o berço dos falsos profetas, eles deixam as obras muitas das vezes nos cantos da terra, porque aquelas empresas, aquelas pequenas igrejas, como ele veio com a missão de fazer estruturar a igreja como fundos lucrativos, quando vê que uma igreja não está por você, essa igreja tem produzido para o dízimo. Disse nada. Eu disse, você não espera nada. Porque hoje essas igrejas são cuidadosas, são protegidas. Quando aquela igreja produz, aquela igreja não produz nada, então não espera que as pessoas te apoiem. Não espera que aquelas pessoas vão te ajudar. Não espera que aquela igreja será bem visitada. Menos será visitada porque não produz nada. Então você não espera nada. Porque hoje, embora que tem pastor genuíno, tem apóstolo genuíno, mas a principal ambição dos pastores, apóstolos, bispos deste país ou de outros países também aqui na África, a prioridade é esta: plantar uma igreja e aquela igreja mais tarde servir de sustento. Se assim não for, essa igreja, eles interpretam que essa igreja não é de Deus. Essa igreja tem que ter produtividade financeira. Então, é esta razão que muitas das vezes deixa as pessoas desistirem. Você vai dizer, não, por que abandonaram o ofício de pastor? Por que deixaram de ser pastor? Por causa das cordas, por causa das dificuldades. Nós não temos aí hoje igreja, você vê todo mundo, num só município, tem mais de 10 igrejas. Benguela, por exemplo, mais de 10 igrejas só no município. Mas tem outros municípios que não tem igreja. Tem outros lugares que ninguém vai lá. Você se pergunta por que eles não vão lá? Porque eles colocaram na consciência deles, com seus ministérios, que Deus lhes abençoe, que eles deram um ministério, porque é um ministério que não é para as pessoas, um ofício vai levar as pessoas para a eternidade. Não tem isso. Há um ofício que ele está na igreja, todo mundo ir para o inferno. Não tem nada, porque você sabe qual é o propósito dele fundar aquela igreja. E é por isso que há muito espírito de nicolaísmo. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ter popularidade. Eu tenho 10 igrejas, 15 igrejas. Eu sou o que mais trabalhei na África. Sou o que mais trabalhei aqui em Angola. Sou o que mais trabalhei no mundo lá fora. Tenho 30 igrejas. E entra o espírito de nicolaísmo. A dependência total de uma única pessoa. Enquanto que isso nunca foi o regimento daquilo que foi implementado. Por isso que o apóstolo Paulo diz a Tito: tu, porém, prega aquilo que está em harmonia com a sã doutrina. Aí nunca vimos uma sã doutrina deixada, nem o ateu profeta falou uma vez. Então, o espírito nicolaíta está hoje no meio do cerco da igreja, por causa desse espírito, por causa dessa maior batalha. Você vai ver numa cidade, num município, mais de 10 igrejas, num sítio só, mas ninguém vai em outro povoado. Por que nunca vão lá? Porque lá não há produtividade. Porque eu até um irmão um dia mandou um vídeo no WhatsApp. Ele, acho que de uma igreja, partilhou no estado dele, algumas pessoas ofertaram lá milho. Eu comecei a ver, como que dá ofertar milho, dá ofertar jinguba, dá ofertar aquilo que eles têm. E claro que o dízimo é isso, muitas vezes, o dízimo não é isso. Vai depender de localidade. Se a tua localidade, onde é a igreja, que Deus te deu um ofício de pastor, né? A tua igreja estiver lá nas Campinas, você vai receber, espera que o dízimo será isso. E quem vai querer sair daqui para ir lá receber dízimo disso? Meu irmão, esquece isso.
Só aquele que sabe que foi chamado para o ministério. É por isso que temos mais dificuldades de ouvir, de crer, de ter testemunho que as pessoas que estão no trabalho de Deus noutra localidade. Não tem isso. É difícil, porque a doutrina deixada é esta. Então o espírito do nicolaíta, está aí dentro do sistema hoje da igreja, padronizados pelos certos homens que se dizem que foram chamados, mas nunca foram chamados também. É porque eles tinham só uma necessidade. E não ficou tão difícil para aquela pessoa. Ele até estava dizendo para mim, e agora o que quiser? Eu disse, não. É isso, você não produz nada. Se você produzisse, se tu tivesse a produzir mensalmente e ter arrecadado um bom dinheiro, nunca teria sido abandonado. Uma obra nunca será abandonada, nunca será esquecida, porque aquela obra já produz alguma coisa. Então você não produz nada. Vocês obreiros têm que saber que não é só pregar, é ter dinheiro também. E vocês sabem que nós estamos aqui a fazer o trabalho de evangelização. Mais tarde temos que ter dinheiro. Eu disse isso para mim, isso não combina comigo. A ambição de evangelizar sempre tive no meu coração. A ambição de evangelizar sempre tive, porque meu Deus sempre foi ganhar alma. E até, aliás, as pessoas, isso ardeu muito no meu coração. Mas eu sempre falei, não, tem que ter dinheiro, porque já sabia que as igrejas neopentecostais, pentecostais, estragaram. Aquele pastor, por exemplo, chegou na igreja e disse, não, quem aqui ganha 100 mil para colocar aqui um dízimo mais elevado que o salário dele, para Deus lhe abençoar? Isso me fez sair um dia no culto. Me fez sair no culto, porque eu vi, nem os pais da igreja, ninguém, aqueles aí que foram antes de nós, tinham como isso doutrina na igreja. Não tinham isso na igreja. Então eles colocaram isso, uma subtendência. As pessoas já dizimam, as pessoas já ofertam, e as pessoas fazem daquilo quando a igreja está a precisar, eles apoiam com seus esforços financeiros, espiritual e tudo mais. Agora, você não vai fazer de uma maneira explorativa, sem escritura nenhuma, mas como as pessoas estão no fanatismo. E eu te pergunto, estas pessoas mesmo estão preparadas para cuidar de uma igreja? Estão preparadas para ir nas Campinas e abrir uma igreja? E é assim, quando você vem sempre, eles vão interpretar que você está a lhes confrontar, que você está a lhes odiar. Olha, é sempre assim. Isto não é de agora. Por isso que Pedro, quando ele se apercebeu que Paulo estava a pregar o evangelho, isso lhe incomodou. O homem cheio do Espírito Santo lhe incomodou também. Lhe incomodou, porque ele pensava que ele era a única lâmpada que estava mais acesa. Quando Paulo começou a pregar, ouvia que Paulo e Barnabé estavam a fazer coisas, isso lhe incomodou. Ele pensava que estava a ser apagado. E assim, eu aprendi até sobre a liderança. Quando um líder é egoísta, quando é egoísta, ele pensa que quando vê alguém, ou na igreja dele, ou na sua empresa, que alguém está fazendo um trabalho excelente e ele escuta muito o nome dele, ele pensa que está se apagado. Não, você é líder. Líder não é líder. Você pode ver uma ovelha, uma pessoa que está fazendo um trabalho que você nunca vai te apagar, você mesmo já é líder. O que acontece é que as pessoas não estão no anfícuo daquilo. Não estão preparados para certas dificuldades, para certas batalhas. Então fazem de quê? A igreja como instrumentalismo, igreja instrumentalizada para sustento pessoal. É isso. E você nunca vai esperar que uma igreja é agarrada por um ministério, uma igreja sustentada e protegida por um ministério, se aquela igreja não tem poder lucrativo, nunca mesmo mostrou nada. Esquece isso, irmão. E é isso que está acontecendo. Por que deixaram de ser pastores? É só por causa disso. Porque aquela igreja não produz nada. Aqueles tabernáculos, aquelas denominações que estão nas Campinas, lá, o bispo nunca vai lá, o pastor nunca vai lá, o apóstolo nunca vai lá, porque lá não tem nada, mano. E você não espera que as pessoas estão com a ambição de tentar abrir igreja num sítio, que essa igreja vai para Cristo. Não, essa igreja vai ser venda como empresa de sustentabilidade. É isso que está acontecendo em certas denominações. E o sistema nicolaíta nunca vai sair. Vai continuar. A minoria serão arrebatados. A minoria. Mesmo aqui dentro da mensagem, há minorias que vão ser arrebatadas. Não é todo mundo que vai aí ler brochura com essa citação. Esquece isso, irmão. Esquece. É por isso que você vê. As pessoas, quando vejam que você tem outra visão diferente com relação àquela que ele tem, eles sejam colocados no sítio quando se há confiança. Que tipo de confiança? Eu disse, qual é o tipo de confiança? Existem 3 tipos de confiança. Uma coisa é amizade mútua,
Outra coisa é esta amizade, confiança, que é um sentimento natural, né? Que é reproduzido por duas pessoas opostas, pode dizer, pessoas opostas ou não, nem mais. É uma coisa natural. E alguém de confiança, como de confiança? Existem três tipos, pode haver 3 ou 4 tipos, mas eu vou falar aqui para 3 coisas. Existe confiança mútua, que é uma amizade de reciprocidade, que você conversa, é mais que um irmão. Existe uma confiança que é ser subserviente, aquela pessoa que mais te obedece, aquela pessoa que aceita o que você fala, aquela pessoa. Isso é uma das coisas. Outra coisa é a troca de responsabilidade lucrativa. Por exemplo, estou com fome, não sei o que lá, para me dar só 10 mil para te mandar. Então, esse para você é uma pessoa de confiança. Tá vendo? Se for só alguém que é de confiança só ligando, essa pessoa não é de confiança. E eu comecei a jogar as coisas. Eu estava falando assim, só se coloca alguém num sítio quando é de confiança. Eu disse, que tipo de confiança? Porque tem que saber qual é o tipo de confiança. Eu disse, não, irmão, mas me falaram isso. Eu disse, é bom que você julgue as coisas. Quando estão te falar algo, você percebe, depois leve no julgamento, comece a analisar as coisas. Seja você mais espiritual e você tem que despertar como lidar com os seres humanos, pessoas, você muda. O profeta diz, o homem muda, o mundo é transformado, tudo. Apenas só a palavra que permanece para sempre, meu irmão. Tudo vai mudar. E você não sabe as tendências das pessoas. Nunca vai saber. Por isso que eu sempre tenho dito assim, há muitas dificuldades. Isso é que traz com que as pessoas param. Não, pedra de tropeço. Se você não tiver muito cuidado, você vai até ser mundano e depois vai ser uma pessoa perdido. Mas embora que o eleito não se perca, mas perdido, você vai ser perdido, vai começar a andar todo. É por isso que você tem que ter muito cuidado. Então, muitas igrejas denominacionais, quer seja denominacionais como não denominacionais também, elas deixam os líderes desistem desses certos lugares, desistem desses pontos, deixam de ser pastor de certas igrejas por causa disso. Uma igreja, só igreja, no sentido positivo também, quando ela é produtiva, quer seja ensinar, não mudar que vai de volta, quando mesmo ela é produtiva financeiramente, essa igreja não tem como ela deixar de ser abandonada. Não importa o que ela dá, mas contando com que eu já provei daquilo, aquela igreja será bem sucedida, bem protegida. Isso é difícil entre as pessoas perceberem, mas é a realidade que nós vivemos aqui no mundo. É a realidade que nós vivemos aqui no mundo. É a coisa mais complexa. Não há mesmo pessoas que estão aí definitivamente para fazer algo de Deus do jeito que elas querem fazer. Então você tem que ter cuidado com isto, porque senão você estará até se matando com pensamento, o que vai fazer, por que esta dor de alma, por que esse sedento por vida dos pecadores está doendo tanto. A luz deixa brilhar para Cristo, a luz deixa brilhar para a palavra, a luz deixa brilhar para aqueles que a luz deve brilhar. Você não espera isso de brilhar. Você está somente sendo feito um cobaia, determinador daqueles que são instrumentalistas do tempo do fim. Só isso. É difícil entender, mas é o tempo que estamos a viver hoje. É por isso que nós temos muitos ateus, muitos incrédulos. Que Deus tenha muita misericórdia, mas nós somos causadores. Porque as nossas tendências é tipo... Você pode ter um desejo, se o desejo não for expressado, você não tem nada mais. E as pessoas despertaram que 100%, 60% ou 30% dos que dizem que são líderes religiosos, eles são muito mais afetados nesse contexto. Por que essa igreja aqui é menos visitada? Por que nesse lugar? Amor, não tem nada aí que vai visitar. É a locomoção da vossa vida cristã, não tem nada, velho. Aí não tem como eu estar lá. Então as pessoas dizem que outra uma coisa que eu digo. Isto pode ser uma das razões. E outra coisa não é porque nunca foi chamado ou só foi introduzido no ministério. É isso que acontece. Nunca foi chamado, foi introduzido no ministério, ou é porque ele tem afinidade. É isso. Então, eu penso que isso vai ajudar um pouquinho, que Deus abençoe. É preciso orarmos muito para o nosso continente, para o nosso mundo,
Eu preciso orar muito para os ministros, os ministérios, os pastores que foram chamados para ser pastores. Que Deus lhes abençoe e que tudo possa correr do jeito que Deus queira que seja. E que as almas que ainda estão precisando ouvir Cristo, sejam alcançadas. Deus abençoe. Eu vou só falar de uma frase aqui de Jerônimo Savonarola, de uns escritos aí, feito por John Lim, o livro A Liderança Única. Ele disse que quanto mais eu tiver o mesmo desejo que os pecadores sejam alcançados, eu também terei mais o desejo de ser salvo por aquilo que eu fiz a caminho da salvação. Então é isso. Quanto mais desejo que você tiver pelas almas pecadores, mais próximo da salvação você também estará. E Deus abençoe rica e poderosamente. Assim como diz o profeta da era, ele diz assim na mensagem Marca da Besta, né? Que a Bíblia é o nosso livro, Cristo é o cabeça e o mundo é a nossa paróquia. Deus seja louvado.